Buenas, como estão os nobres Klondikers ou Klondakianos? O frio finalmente está chegando. Eu resolvi, inclusive, estrear as minhas luvinhas novas, fazer um fiasco aqui no vídeo, e também falar de um livro que tem tudo a ver com o inverno. É o livro de estreia do Jack London, um dos grandes autores americanos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, mas antes, quem chegou aqui no canal, quem gosta de aventuras em livros, filmes e relatos reais também, de bravura, de coragem, de exploração, aqui é o teu canal, te inscreve. O Jack London é considerado um dos grandes autores americanos, aqueles caras do início do século XX. Eu faço alguma relação assim com as personas do Hemingway, do Ted Roosevelt, presidente americano também, que gostava da vida selvagem, né? Ele foi cowboy, inclusive. Jack London recuperou um pouco daquela América selvagem que estava se civilizando no final do século XIX. E isso também tem a ver com os personagens dele. Ele fala sobre um cachorro que vai se brutalizando, vai ficando selvagem. Nesse livro maravilhoso, aqui, um dos meus livros preferidos, que é O Chamado Selvagem, conta a história do Buck. E também essa outra obra aqui, que aí fala das experiências do Jack London, porque ele trazia muito de autobiográfico nas histórias dele. Aqui foi baseado num período que ele passou justamente no mar. Esse eu não li ainda, pretendo ler em breve. E O Filho do Lobo. Aí ele traz inspirações das experiências dele quando ele estava procurando ouro no norte, lá no Alasca, no Canadá. A região do Yukon, Klondike, que eu nunca sei direito o que é o que. O Filho do Lobo, o título, se refere justamente ao homem branco, a forma como as populações nativas se referiam ao homem branco, que estava dominando eles, não com a força do urso, mas justamente com a astúcia do lobo. Civilização, barbárie, não barbárie, mas o mundo selvagem, né? O nativo americano ia se civilizando e perdendo justamente as suas raízes, a sua cultura. E o homem branco, quando chegava lá, naquela imensidão, naquela brutalidade, que o London descrevia muito bem, e que eu acho que ao vivo devia ser muito pior, esse homem branco, esse americano, que ia em busca da fortuna, ele ia justamente ficando cada vez mais selvagem, virava no final das contas um animal. O Jack era o protótipo do self-made man americano, aquele cara que saiu do nada e conseguiu conquistar os seus sonhos. Ele era filho ilegítimo de um sujeito que não reconheceu a paternidade, foi criado por uma ex-escrava. Com 17 anos, começou a trabalhar duro, virou pirata de ostras, ele catava ostras clandestinamente, depois ele virou o lado e virou um fiscal de piratas. Aí com 21 anos, foi preso por vadiagem, tá? Ele tinha virado um andarilho. Com 21 anos, aí ele foi para o norte, em busca do sonho do ouro. O Jack London não fez fortuna, não encontrou ouro, encontrou escorbuto, voltou todo errado com a saúde abalada, ficou para o resto da vida, mas as experiências dele inspiraram ele a escrever contos. Ele teve uma sorte, a providência divina de começar a escrever justamente quando as revistas estavam se popularizando. E os contos dele, tipo do Lovecraft, essa outra galera, do Howard lá, do Conan, essa literatura pública caiu no gosto das pessoas. E ele conheceu o sucesso muito novo, e foi um dos primeiros autores a ficar rico com o trabalho dele. Aí, em 1913, ele escreveu O Chamado Selvagem, que foi um enorme sucesso. E assim ele foi. Tá? Com uma vida meio, vamos dizer assim, conturbada, né? Ele se separou jovem do primeiro casamento, ele não viu as filhas dele crescerem, mas elas tinham profunda admiração do Jack London, porque ele era justamente, como é que eu vou dizer, eu vou usar o termo, ele era um machão. Ele era aquele cara casca grossa, né, que achava que tudo tinha que ser resolvido à base da porrada, tipo o Hemingway também, é que eu faço um pouquinho esse paralelo. Uma das filhas contava uma história que, numa das vezes que ele pegou elas para passear, eles foram num parque de diversões. Primeiro ele se negou a ver os animais enjaulados num zoológico, ele odiava ver animal preso. E aí eles foram andar na montanha-russa, e a filha ficou apavorada com aquele negócio, e ele disse, não, a gente vai andar tantas vezes quanto for necessário até tu perder o medo. Foi o que aconteceu. Então, que horror tratar a criança desse jeito. Eu acho que ela contou que ela tinha umas memórias muito boas do pai dela. E assim ele seguiu
a vida dele. Ele virou uma celebridade em vida, os textos dele começaram a ser cada vez mais reconhecidos e cultuados, ele virou também ativista pelos direitos dos trabalhadores e teve um fim breve, tá? Teve uma vida curta, morreu com 40 anos, uma dose de morfina, ele estava sentindo dores horríveis ainda, a saúde dele não era legal, e aí parece, alguns dizem que ele tomou uma dose acidental, outros dizem que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Porque tinha, inclusive, alguns escritos dele, ele tinha meio que tateado, assim, nesse tipo de tempo. O livro em si, ele é uma obra curta, traz 9 contos, os contos de estreia do Jack London. Me foi presenteado pela Suane, eu acredito. Tá? Obrigado. E a minha lista de desejos da Amazon, se vocês quiserem me mandar algum mimo, está aqui embaixo e eu prometo que eu gravo depois um vídeo falando do livro que vocês me mandarem. O pano de fundo são as aventuras e desventuras dos homens que foram ao Klondike durante a Corrida do Ouro, que começou em 1896, quando correu a notícia de que tinham descoberto jazidas, né, que era a promessa de dinheiro fácil, de fortuna. E os caras foram encontrar um lugar completamente inóspito, frios horríveis, assim, no inverno, 7 meses de muita neve, parece que fazia 3 metros de profundidade, assim, de gelo e neve, um local que se tu, vamos dizer assim, se tu batesse a porta da tua cabana e ficasse do lado de fora, o que é um incômodo aqui, tu vai ter que chamar um chaveiro, lá existiam grandes probabilidades, meu amigo, de tu congelar e te encontrar meses depois. Comida muito escassa, condições que iam brutalizando as pessoas. Nos contos dele, ele fala muito dos trenós, dos cães, que depois foi ser o assunto do o chamado selvagem. E nesses contos aí, que é até um pouco repetitivo, fala um pouco dos encontros desses aventureiros com o povo de lá, com os povos de lá, fala muito das mulheres de lá, e aí tem um paralelo entre o que é primitivo e o que realmente é civilizado. Porque os nativos lá dessa região lá do Klondike, eles são descritos como pessoas nobres, né? Pessoas que têm valores, enquanto que o pessoal que vai para lá não está nem aí. Né? E aí aparecem as esposas de lá, aparecem as esposas de fora, que têm ciúme ou inveja, né, dessa cultura. Eu confesso que, embora curtas as histórias, às vezes eu me perdia um pouco, porque o conto é assim, tu tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Uma linha faz diferença na história. Mas mesmo assim, teve alguns que eu tive que voltar e reler e ainda assim não bateram muito bem assim. Né? Entender exatamente o que era. Eu não sei se é uma característica da escrita dele, que não queria entregar tudo de mão beijada, ou se eu sou ignorante mesmo, tá? Ou se não é tudo isso, porque é uma obra de estreia do cara. Digamos que depois ele afiou mais os caninos dele. O primeiro conto dessa coletânea aqui é O Silêncio Branco, que a gente é apresentado pelo personagem que ele enreda todas as histórias, tá? Ele faz ligação entre elas e ele aparece aqui e ali, que é o Malemute Kid, tá? Que é um cara que todo mundo respeita, né? É um sobrevivente, às vezes a gente encontra ele na imensidão branca, né? Às vezes ele está abrigado, e aí recebe as pessoas que chegam, os viajantes, e nesse aí ele está com o Mason e a esposa nativa do Mason, e eles estão numa jornada, que começa a ficar cada vez mais difícil, e vira uma jornada de sobrevivência entre o trio. Aí vem o Filho do Lobo, que é a história que dá nome, né, ao livro. Esse aqui eu achei bem confuso. É sobre um sujeito, né, como é que é o nome do cara? O Scruff Mackenzie. Também se engraça pela filha do cacique e entra numa luta com os nativos locais, né, os outros pretendentes de lá, pela mão da moça. Nos Homens de Fort Mile, né, que aí é outro ponto que segue, aí eu comecei a me interessar mais, eu comecei a engatar na leitura. Ele fala sobre um sujeito que tinha roubado ouro em pó, se eu não me engano, e aí os mineiros, né, acabam, até para servir como exemplo, né, ele entra na lei local, porque eles não acreditavam muito na lei da polícia montada,
Até aí tem um paralelo entre a personalidade do americano e a do inglês, que era mais fleumático, o aventureiro inglês que a gente segue nas histórias, né? Ele está fazendo em nome da rainha, em nome da glória do Império Britânico. E ali não, era o individualismo americano. Em um país distante, foi outro conto que eu gostei, esse eu gostei bastante. É uma história meio psicológica, de dois mineiros que ficam numa cabana durante uma temporada. E a coisa começa a degringolar. Eles começam com amigos, de repente eles passam a permanecer em silêncio e eles vão perdendo a sanidade, vão ficando paranoicos. A comida vai acabando, eles começam a virar, de certa forma, assim, animais, assim, né, se animalizam, até que tem um embate entre eles. E a esposa de um rei é o último conto aqui dessa coletânea, eu acho que foi o que eu mais gostei. Ele trata de um triângulo amoroso, né, entre um sujeito poderoso de uma tribo, que também se apaixona por uma nativa, né, acho que também é filho do cacique, algo assim, mas está cheio de pretendentes, e ele está certo de que ele vai levar a moça, vai casar com ela, até que chega um forasteiro e leva ela embora. Né? E aí esse cara ele que queria ela, né, da tribo, ele vai atrás, ele percorre o mundo inteiro, até que de novo se encontram. Os contos realmente são um pouco repetitivos, giram em torno dos mesmos temas, e a gente nota que o grande personagem da história é a região lá do Alasca. E aquela que transforma a vida de todo mundo, que embrutece os caras, que traz glória para outros, e ninguém volta igual. Nem o Jack London, que voltou cheio de histórias. Então deixa eu terminar com uma frase dele, que eu achei bem interessante aqui, que meio que resume a vida do autor. Mais vale uma existência curta, mas brilhante. Não passarei meus dias tentando prolongá-los. Prefiro ser cinzas a ser pó. Até logo mais, buenas!